Abram suas Bíblias comigo, no Evangelho de Marcos, dando continuidade à pregação da palavra no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4, faremos a leitura do verso de número 26 até o verso de número 29. Marcos capítulo 4, do verso 26 até o verso de número 29. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus mais uma vez. Nosso Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra, ela transforma, ela edifica, ela exorta, ela nos salva. E, Senhor, é a Tua palavra que mais uma vez está aberta. E o meu pedido, Pai, é que o Senhor me use, que a Tua palavra somente seja anunciada, que não seja sabedoria de homem sendo anunciada, mas a Tua verdade, a verdade da Tua palavra. E usa, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Senhor somente e a edificação do Teu povo. Fala com a Tua igreja, Senhor, que aqui está. Instrui-nos, Senhor, na Tua palavra e ensina-nos a confiar em Ti, depois de termos lançado a semente, sabendo que o Senhor é o Deus que dá o crescimento, é o Senhor quem faz tudo acontecer. Fala com o Teu povo, Senhor, e que nada aqui seja um obstáculo para a pregação da Tua palavra, que a Tua palavra seja proclamada livremente. Usa-me, Senhor, com intrepidez e com ousadia, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Meus amados irmãos, esta é mais uma parábola que o nosso Senhor ele vai contar com o propósito de ensinar, instruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E é mais uma parábola que, como a anterior, nós encontramos a ideia de semente sendo lançada aqui mais uma vez. E isto é muito comum, é algo que é do trabalho de muitos dos irmãos aqui. E certamente o propósito de todo aquele que planta, como mencionei em outra ocasião, é ver a semente germinar, é ver a semente crescer, e então se prepara o solo, então se lança a semente, e então depois que vocês certamente fazem o trabalho de vocês vão aguardar então o crescimento, vocês vão esperar a soja crescer, vocês vão esperar o milho brotar, vocês como crentes vão aguardar, confiando no Senhor que faz tudo crescer. Vocês certamente sabem que fazer o fruto crescer não depende simplesmente de vocês. Vocês estão plenamente conscientes de que para que o fruto possa crescer, que para a semente possa germinar, vocês sabem que o Senhor tem de agir. Essa certamente é a convicção de todo crente, e eu sei que essa é certamente a convicção de todos vocês aqui. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para este texto que nós acabamos de ler, vai nos apresentar justamente algo semelhante ao que eu acabei de falar aqui. Trata-se de alguém que lançou a semente e que depois de ter feito aquilo que ele deveria fazer, ele vai aguardar e depender do Senhor para o crescimento da semente. Para que aquele solo em que a semente foi lançada, ele vai estar certo de que aquilo dará frutos. Mas ele sabe que isso não depende dele.
É justamente isto que esse texto, meus irmãos, nos apresentará aqui. E é interessante nós refletirmos sobre isto, porque nas exposições anteriores nós vimos que o Senhor, Ele apresenta parábolas, e Ele vai nos apresentar primeiramente neste capítulo de número 4, a famosa parábola do semeador. Quando então Ele sai para lançar a semente em vários solos e solos distintos, a semente ali é a palavra, os solos distintos são os corações dos homens. E nós vimos que cada coração, cada homem responde de um modo distinto. Cada homem ou cada coração responde de um modo diferente. Aquele que a palavra rapidamente é tomada do seu coração, aquele em que ela vai cair sobre a rocha, e então não terá vida, não terá raízes fincadas para que pudesse então crescer e permanecer rapidamente. Ela passa, como no caso de muitas pessoas que vêm à igreja, escutam o Evangelho do Senhor, parece que estão grandemente envolvidas e empenhadas com a igreja, mas não há raízes firmes, porque o solo é pedregoso, as raízes não conseguem se estender. Vimos também que há a realidade de um solo que é difícil também, é quando a semente é lançada no meio de espinhos que a sufocam. E o nosso Senhor Jesus Cristo, interpretando, disse: os prazeres deste mundo, os desejos, as coisas desta terra, as fascinações, sufocam estas pessoas. Mas vimos que há um solo em que a semente cai e ele vai brotar, e ele vai florescer, e ele vai dar frutos, muitos frutos. Há esta realidade quando a semente da palavra é lançada. Então trata-se ali muito sobre o dever de lançar a semente e sobre esta distinção de solos. Na parábola seguinte, então, que consideramos na última exposição, nós vimos agora que aquele solo que recebeu a semente é um solo que frutifica. E este solo que frutifica é um solo, é um coração, é um crente que vai buscar diligentemente, agora pôr em prática aquela palavra que semeada no seu coração foi. É aquele que conheceu a luz e então, em conhecendo a luz, ele vai apresentar a luz, Cristo, o Evangelho, aos perdidos. Ele não será como um tolo que coloca a lâmpada, a lamparina embaixo do alqueire, embaixo de uma vasilha, tapando-a, abafando-a. Ele não será aquele que vai colocar a luz, a lamparina embaixo da cama, porque também ali ela não é de utilidade alguma, mas ele é aquele que vai colocar no velador, onde possa iluminar a todos. E quando nós então chegamos a esta parábola, meus irmãos, a que nós estamos considerando agora, ela difere das anteriores, no sentido de que aqui, nesta parábola, não é enfatizado o meu e o seu dever, ainda que devamos estar empenhados nisto, mas vai enfatizar o Senhor, que faz o reino se expandir, Ele e Ele somente. Por essa razão, então, o versículo de número 26 começa nos dizendo o seguinte: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. É interessante, com frequência o nosso Senhor Jesus Cristo faz referência ao reino de Deus, ao reino do Senhor. E então, falando sobre o reino do Senhor, que já é presente, que já chegou com Cristo, e que então a palavra do Senhor ela é pregada e anunciada com liberdade, Cristo então falando sobre este reino, o reino de Deus, Cristo se utilizará desta parábola. E como mencionei, ele vai se utilizar mais uma vez da ideia de lançar uma semente. De alguém que vai e lança a semente, mais uma vez, é exatamente isto que nos diz o texto. Como se um homem lançasse a semente à terra.
Isso, meus irmãos, primeiramente nos ensina, por mais que isso não seja enfatizado aqui, que há realmente a necessidade de que a palavra ela seja semeada, ou a semente semeada, e que aponta aqui para a palavra. Então, há um dever, como nós vimos nas exposições anteriores, e não é mal, não é ruim, mais uma vez, recordarmos disto. É um dever nosso. Primeiramente meu, como ministro do Evangelho, em proclamar esta palavra, anunciando o Evangelho, para que aqueles que estão perdidos possam conhecer o Senhor. Mas há um dever de todo crente, individualmente, de ser uma verdadeira testemunha da palavra do Senhor neste mundo que está perdido. É necessário, portanto, que todos nós estejamos empenhados em lançar esta semente. E como vimos, essa semente ela é lançada, não onde eu acho que deve ser lançada, porque eu penso assim, se trata de um solo que parece ser bom. Não é lançada simplesmente naqueles que eu olho e penso assim, parece ser uma pessoa legal, talvez o coração dela não seja tão duro assim, eu vou lançar a semente aqui, ela parece ser amigável com a palavra. Não deveríamos considerar estas coisas imaginando assim que o coração de alguém que não conhece o Senhor, por mais que ele tenha alguma afinidade com a palavra, alguma simpatia, é simpático à igreja, que se trata de um coração fácil de ouvir a palavra. Não. É uma terra tão dura quanto. É um coração tão duro quanto os outros corações. E este coração, como de todos os homens que não conhecem a Cristo, são um coração que precisa experimentar do Senhor, soberanamente e poderosamente, uma transformação. E é Ele quem faz isto. É Ele quem faz, nós sabemos, mas nós sabemos também da nossa responsabilidade. A palavra então, meus irmãos, ela deve ser anunciada, a palavra então, ela deve ser testemunhada a todos os homens indistintamente. Indiscriminadamente, não importa quem seja, do mais vil ao mais bonzinho. E a isto nós chamamos, como vimos na exposição do semeador, de livre oferta do Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor não veio para ser anunciado aos justos, não veio para ser anunciado aos santos, não veio para ser anunciado aos retos. O Evangelho do nosso Senhor veio para ser anunciado a todos. A todos os homens. Ao mais perverso dos homens. Para que então ele possa encontrar salvação, sendo esta a vontade do nosso Senhor. Então não é aquele que nós imaginamos que é justo que deve ouvir a palavra. São todos, meus irmãos. Nós devemos então lançar a semente, assim como o Senhor nos ensinou, lançando em vários solos. Vários. Muitos rejeitaram, muitos continuam rejeitando hoje e muitos rejeitarão. Mas qual o meu e o seu dever? Falar da palavra e anunciar e lançar a semente. Esta é a realidade. Este é o nosso dever. Mas o texto vai nos dizer então, no versículo de número 26, ele vai falar sobre isso. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E então o versículo de número 27 nos dirá, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. É interessante, meus irmãos, depois de ele fazer aquilo que deveria fazer, vejam só, ele assume o seu papel devidamente, ele faz o seu trabalho. E depois que você faz o seu trabalho, o que é que você faz? Naturalmente, eu vou descansar então. Eu já fiz o que deveria ter feito, não tem mais o que fazer agora. E então o que este homem faz? Este homem ele vai dormir. Este homem ele vai descansar. Então passam-se dias. Ele descansa, ele dorme, e a ideia de noite e dia aqui aponta para um período de tempo determinado. Então, este homem passa dias, então, dormindo, acordando, fazendo outras coisas, e então, talvez ali observando aquele solo, aquela terra onde ele lançou a semente, mas nada mais ele está fazendo ali naquele solo.
quando ele menos espera, de um modo que ele desconhece, ele não sabe como isso aconteceu, como isso acontece. Ele não sabe como cresceu tão rápido aquilo. Ele não sabe se passou e como foi que isso se deu aqui. Como essas coisas aconteceram? É interessante, meus irmãos, porque isto aqui aponta para a realidade de que aquele que semeia a palavra tem um conhecimento muito limitado do reino de Deus. Nós que semeamos a palavra, nós temos um conhecimento realmente muito pequeno do modo que isto se dá quando nossos olhos não podem contemplar. A semente é lançada, mas e aí? Quanto ao crescimento? Como isso acontece internamente? Nossos olhos não podem ver. Podemos ver, meus irmãos, a realidade de que o semeador semeou a palavra, mas não se envolveu mais com a semente lançada. Não há mais nenhum envolvimento dele aqui. E aqui, meus irmãos, então, para nós, um mistério quanto ao conhecimento. Há um mistério quanto à profundidade, há um mistério quanto à extensão do reino de Deus. Mas, mais uma vez eu falo, temos a compreensão de lançar a semente. Nós realmente não sabemos muito do crescimento do reino de Deus, mas o Senhor conhece muito bem, Ele sabe em detalhes como tudo isso acontece. Ele sabe em detalhes, meus irmãos, porque Ele é aquele que está realmente envolvido nisto. Ele é aquele que faz com que a semente possa crescer e brotar. Ele conhece todas as coisas, ao passo que nós não conhecemos nada nesse sentido. Então nós olhamos para a realidade então em que a semente foi lançada e nós então nos perguntamos assim, será que existe algum tipo de crescimento aí? Eu tenho lançado a semente o tempo inteiro, a palavra tem sido anunciada e nós pensamos e olhamos assim, como isso se deu? Como é que isto cresceu? Como é que isto floresceu? É uma pergunta que talvez muitos pastores façam para si mesmos acerca desta realidade. Que coisa extraordinária é! O pastor certamente olhará, aquele que semeou a palavra certamente olhará, e reconhecendo ele que não foi algo que dependeu dele, ele certamente olhará e então chegará à conclusão inevitável. Aquele que fez com que isso crescesse, por mais que não saiba de que modo isso se deu no coração deste pecador, foi o Senhor. Portanto, ele vai ser alguém que vai procurar dar toda glória e louvor a este Deus que fez com que o reino se expandisse, ainda que este homem não se envolvesse mais com isto. O Senhor é quem faz isto. E como isto deve servir de um grande consolo para todos aqueles que proclamam a palavra. Porque é algo que não depende de mim, simplesmente. É algo que não depende de você, simplesmente. É algo que depende do Senhor. É obviamente que isto não nos deve levar a pensar e imaginar o seguinte, então se depende do Senhor, nada farei, porque afinal de contas depende do Senhor. Você vai estar falhando. No início falei, vimos o que acontece, a palavra é semeada. Como os homens ouvirão se ninguém pregar? Como crerão em Cristo se este Cristo não for anunciado? Então é um dever, mas o consolo deve vir para nós. É o Senhor quem faz crescer, Ele somente. E esta é a realidade que nós encontramos aqui, mas isto, o processo que Ele está fazendo, as mudanças que Ele vem fazendo no coração de cada pessoa, onde a semente foi plantada, nossos olhos não conseguem contemplar. Mas isso se evidenciará em algum momento. Mas até o versículo de número 26, 27, não. Mas então o versículo de número 28 nos diz o seguinte.
A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Então aqui nos é apresentado, meus irmãos, um processo natural de crescimento. Um processo realmente natural. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Ele está falando aqui provavelmente do trigo. E então, ele vai dizer assim, olha, ele cresce aqui e há um processo neste crescimento desta planta, até que ele possa vir a dar frutos. Então, meus irmãos, o que ele nos está apontando aqui é sobre um solo que realmente frutifica. Ele não está tratando aqui sobre um solo que não serve para nada, mas um solo onde a palavra, onde a semente, ela começou a germinar. E para deixar claro que isto não depende de mim simplesmente, e que isto não depende de você simplesmente, o texto vai nos dizer o seguinte: frutifica por si mesma. É interessante, meus irmãos, que no texto original é a palavra usada aqui, é a palavra que vai dar origem à palavra que nós chamamos de automática. Automaticamente a semente frutificará. Está dizendo assim, não depende de ti. Não depende da força do teu próprio braço. Mas ela automaticamente florescerá e dará frutos. Esta semente lançada. O segredo do crescimento foi, por assim dizer, confiado à terra. Todavia, esse termo terra deve significar aqui a semente incorporada no solo. Terra deve significar aqui a semente que foi incorporada na terra ou no solo. A essa semente Deus confiou o segredo, de tal modo que ela agora, por assim dizer, sabe, entre aspas, exatamente o que fazer e como. Meus irmãos, é uma palavra lançada no coração que então vai germinar. E o Senhor é quem faz crescer a semente no coração do homem. Esta semente é lançada através da palavra. E aquele que faz com que essa semente encontre verdadeira guarida no coração do homem e então possa crescer é o Espírito Santo. Não existe possibilidade da palavra ser implantada na terra que é o nosso coração, se o Espírito Santo não agir com a palavra. A palavra então virá aos nossos ouvidos, a palavra entrará por um e sairá pelo outro, a palavra pode até ficar na nossa cabeça, a palavra pode estar diante dos nossos olhos, podemos ouvir esta palavra sendo proclamada domingo após domingo, de manhã e de noite, mas se o Espírito Santo de Deus não agir com a palavra, na palavra, através da palavra, não existirá coração transformado. Não existirá coração distinto de um coração cheio de pecado. Meu irmão, se você conhece a Cristo hoje, você conhece a Cristo hoje porque através da palavra o Espírito Santo de Deus agiu. E como já mencionei em outra ocasião, eu posso proclamar aos seus ouvidos, eu vou proclamar aos seus ouvidos, você pode passar 40 anos aqui me ouvindo proclamar a palavra aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo é aquele que vai ter que fazer com que esta palavra então desça para o seu coração. Enquanto eu anuncio aos seus ouvidos, o Espírito Santo é aquele que vai agir no coração do homem, tirando aquele coração de pedra e concedendo um coração novo ao homem. É Ele que faz com que o solo, que parece estranho, errado, bagunçado, inapropriado, se torne um solo próprio, apropriado para poder receber esta palavra que frutificará.
E é o próprio Deus quem faz isto. Deus é o autor do crescimento espiritual. Ainda que Ele se utilize de meios para isto. Ele se utiliza de meios para isto. Meus irmãos, o fato é que só Deus pode produzir vida e só Deus pode dar o crescimento. É exatamente isto que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. Ele vai nos dizer então as seguintes palavras. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Apolo, talvez um dos maiores oradores, um dos maiores articuladores da palavra, um homem que talvez comunicasse a palavra com mais habilidade que o próprio apóstolo Paulo, nada ele é. Nada. É o Senhor quem dá o crescimento. O homem pode regar, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Nós podemos plantar, mas o crescimento vem de Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu repito, como isto é consolador para aqueles que procuram se afadigar na palavra e em anunciar esta palavra, seja em público, seja em particular. O nosso desejo é ver a igreja do Senhor Jesus Cristo crescendo, mas nós não devemos nos perturbar demasiadamente. Por que razão? Porque é o Senhor quem dá o crescimento. Cabe a nós fazer o nosso trabalho. Cabe a nós fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E é isto que eu devo fazer sempre, incansavelmente, até o dia em que o Senhor vier me buscar. É exatamente isto que você deve fazer também. Como verdadeira testemunha, como verdadeira luz neste mundo. Fazendo isto, mas sabendo, é o Senhor quem dá o crescimento. Muitos irmãos certamente experimentaram coisas assim. Será que eu posso falar isso da Igreja Presbiteriana Central do Pará? Que durante o tempo foi pequenininha com o pastor Paulo Andrada, e que com a graça de Deus, o Senhor foi acrescentando pessoas àquela igreja até que se tornasse uma igreja grande, que hoje pode ajudar, inclusive outros, ajudar ministros do Evangelho. Não somente com esta igreja, mas com tantas outras. O Senhor se agrada utilizando os meios ordinários, os meios comuns, nada de extraordinário ali. Na igreja que tive a graça de servir como seminarista, na qual fui ordenado, a igreja começou pequenininha. E pessoas olhando assim, chamam até de seita. Seita. Porque canta os salmos e a igreja de xiita reformado, de coveiro de igreja, esses camaradas que são chatos que só. Uma igreja que tem crescido. Começou pequenininha e que hoje está crescendo. Quem tem dado o crescimento? Quem tem agregado mais jovens àquela igreja? Não é simplesmente o pastor Paulo. Não é simplesmente por carisma do pastor Paulo. Não, de forma alguma. A palavra do Senhor tem sido anunciada ali. A semente tem sido lançada. A palavra tem sido proclamada com intrepidez e fidelidade. E mais pessoas o Senhor tem acrescentado àquela igreja. É desta forma que funciona, este é o processo natural de crescimento. Como escreveu Ryle, salientemos essa verdade, pois ela está repleta de consolação para nós. Não desprezemos as manifestações da graça divina. Ele está falando aqui sobre a ideia de que esta palavra aqui ela é
lançada, e então tem a erva e depois a espiga e por fim um grão cheio de espiga. Ele vai dizer, não desprezemos a graça, as manifestações da graça divina, mesmo que pareçam fracas. Nem imaginemos que as pessoas não são convertidas somente porque ainda não são dotadas de uma fé tão poderosa quanto a do apóstolo Paulo. Lembremos-nos de que a graça, tal como qualquer outra coisa, deve ter um começo. E que ela tem um processo. Ela vai se expandindo. Não cabe a nós, de alguma forma, imaginar que podemos apressar isso de alguma forma. Cabe a nós trabalhar. Não sufocar. Não cobrar demais. Não pesar demais, porque há um processo que para alguns parece mais rápido, para outros parece mais lento, mas é o reino do Senhor que vai se expandindo e Ele vai dando o crescimento. É estranho quando nós contemplamos agências, órgãos, acho que são órgãos que se chama na nossa igreja presbiteriana do Brasil, quando enviam então um missionário para trabalhar em algum lugar. Este homem vai, sai da sua casa, leva a sua família, vai para o meio do mato, começa a pregar a palavra lá, e então tem 2 pessoas, aí se juntou mais um, aí 3 agora, e apareceu mais 2, 5, e depois uma saiu, ficou 4, e aquela pessoa está ali trabalhando, pregando, e então depois de um tempo eles pedem um relatório, aí chega o relatório, ele olha assim, rapaz, está crescendo não esse negócio não, é? Não está saindo do canto não, como é que é isso aí? Cobrando, pesando. Eu imagino que certamente em alguns casos talvez se justifique, porque deve ter obreiro negligente aí, com certeza. Mas e quanto àqueles que diligentemente se afadigam na pregação da palavra? E que não são eles que têm o poder na força no seu braço para acrescentar pessoas à igreja. O que a Escritura nos ensina é a verdade que o Senhor, Ele vai acrescentando pessoas à igreja. É Ele quem faz soberanamente isto. Como fruto do nosso trabalho, como fruto da nossa pregação, através do nosso testemunho. Imagino como deve ser angustiante para muitos homens destes, que são cobrados como se o poder para acrescentar pessoas às igrejas estivesse na mão deles. Isso é pesado demais. Se isso for colocado nas minhas mãos, eu não conseguiria suportar. Não tem ministro que suporte isto. De forma nenhuma. Devemos então, sim, anunciar. E este reino de Deus, ele crescerá. E meus irmãos, uma coisa é fato. Este reino de Deus, no coração das pessoas, este reino de Deus, no aglomerado de pessoas que Ele chama para si, será percebido. E aquele reino que para nós parecia estar escondido, aquele crescimento que nós não sabemos como se deu, nós veremos estes grandemente e evidentes diante dos nossos olhos. Nossos olhos contemplarão isto. É isto que nos diz o texto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Os olhos contemplarão aquilo que no coração de muitos começou internamente de modo que nós não percebemos, mas numa ocasião aquilo se evidenciou, aquilo se evidencia e sempre se evidenciará. O reino de Deus, meus irmãos, ele se expande. Ele não fica paralisado. E o reino do nosso Senhor tem se expandido cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. O reino do nosso Deus tem se expandido. Mas aqui, mais uma vez, eu quero recordar a vocês do dever que nós temos em fazer com que este reino também, de algum modo, possa ser expandido. Sabemos que temos o dever de pregar a palavra, mas também é um dever nosso. E muitas igrejas estão empenhadas nisto.
empenhadas em enviar pessoas para que plantemos mais igrejas, que envie outras pessoas para que possam plantar mais igrejas e que envie outros que possam plantar mais igrejas e então a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo possa se expandir por todo este mundo. Meus irmãos, quantos lugares há neste mundo em que o Evangelho nunca chegou e que não há uma igreja sequer? Não há uma pessoa sequer ali anunciando a palavra. Como nós deveríamos orar por isto, mas não somente orar por isto, estar também dispostos a ouvir o Senhor, dizer assim, é teu dever então ir até lá. Mas eu digo, meus irmãos, que isso deve pesar ainda mais sobre os ministros, porque são estes que são chamados para isto. Muitas mulheres têm sido enviadas para lugares diversos aí, mas não é dever delas. Dever dos homens ir. Dever dos homens sair da sua casa. Mas o que muitos querem é simplesmente ficar ali. Muitos terminam o seminário, para onde você quer ir? Eu quero ir para a capital, é o desejo de todos. Não, eu quero ficar aqui, cara. Sair daqui de onde estou. Não, mas para ali. Não, para ali eu não quero não. Eu vejo alguns até brincando assim, não, tu vais para onde? Eu vou para a primeira igreja. Rapaz, tu deseja a primeira igreja? Aí alguns brincam dizendo assim, não, a primeira que aparecer. Mas quando aparece, e de repente é um campo difícil, ele vai olhar assim, meu irmão, não vou sair daqui em nada. Uma realidade dessa eu não estou disposto não. Poucos são aqueles que estão dispostos a sair da acomodação do seu lar, para abandonar o que tiver de abandonar, para se dedicar ao ministério da palavra e anunciar o Evangelho aos perdidos. A igreja reformada sempre foi uma igreja envolvida com isto. Não foram as igrejas pentecostais, não foram as igrejas neopentecostais, não foram aqueles que hoje se intitulam aqueles que são os principais motivadores e aqueles que são os principais envolvidos na expansão do reino, em missões e isso e aquilo outro. A igreja reformada sempre esteve envolvida com isto. Aqui no Brasil, inclusive, reformados. Isso está no nosso sangue, se é que eu posso dizer assim. A igreja reformada deveria ser aquela mais motivada a procurar expandir a palavra, justamente pelo fato de que nós sabemos que há eleitos de Deus espalhados por todo o mundo e que eles precisam ouvir a palavra para que possam ser salvos. Eles não podem ser salvos à luz da revelação da natureza, revelação geral. Eles só podem ser salvos através da palavra que pode vivificar o coração do homem. Ainda que muitos que abrem a boca para dizer que são reformados, eu sou reformado, e então anunciar a palavra àqueles que estão perdidos, mas não precisa não anunciar a palavra. Por que não precisa anunciar a palavra? Porque o Senhor tem os seus eleitos. Os eleitos serão salvos, não precisam fazer isto. Vejam que ideia tola. E muitos que abrem a boca para dizer que são reformados. Que o Senhor livre cada um de nós de pensarmos deste modo e negligenciarmos o nosso dever em anunciar esta palavra. Que nós oremos, meus irmãos, diariamente por mais homens destemidos a sair do seu lugar para fazer com que o reino do Senhor seja expandido em toda a terra, a fim de que o reino do Senhor seja estabelecido plenamente. Então possamos desfrutar da glória com o nosso Senhor, que virá nos buscar. Devemos nos empenhar nisto, se não fazendo, que oremos, se não indo, que investindo, que seja investindo, encorajando, animando. Este é um papel nosso, meus irmãos, no envolvimento com o reino. Mas sabemos e nunca esqueçamos, é o Senhor quem dá o crescimento. Mas é lamentável vermos muitos tentando fazer
e forçar o crescimento do reino com várias formas estranhas de crescimento. Há igrejas aí, chamadas igrejas, mega igrejas, pragmáticas. Para eles, os meios justificam os fins. Eles utilizam de tudo para alcançar determinada coisa. E há o maior parafernália de invenções na igreja, e eles imaginam assim, olha só, quantas pessoas se converteram neste final de semana? Aí tem lá, 45 pessoas. Quantas pessoas se converteram neste final de semana? 145 pessoas. Pessoas que entregaram a vida aqui ao Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, a criatividade, a malícia, a forma de elaboração dessas coisas são as mais diversas. Pessoas tentando se utilizar de todas as formas, como se estivesse de alguma forma contribuindo para a expansão do reino de Deus. Jamais devemos nos utilizar de meios que o Senhor nunca determinou como meios eficazes e lícitos, como prescritos na sua palavra. É simples. É simples. É simplesmente a palavra anunciada, lida. É disto que o mundo precisa. Não precisamos buscar e tentar depositar a confiança, ainda que muitas vezes possamos nos sentir tentados a isso, a colocar a nossa confiança nos meios, nos movimentos que nós possamos imaginar, que pode nos conduzir a pensar assim, a confiar nisto. Este meio aqui é eficaz. Não. Isso não pode acontecer. Nós somos chamados, mais uma vez, a confiar em Deus. Ele faz o papel dele, se é que eu posso dizer assim. E nós somos chamados a fazer o nosso. Eu sou chamado a fazer o meu. Eu proclamo, eu anuncio, e então o Senhor agirá segundo a sua vontade. É dessa forma que acontece. Mas então, meus irmãos, o fato é, a semente cresce e se torna uma planta cheia de espigas, e quando ela se torna cheia de espigas, está madura, pronta. O que é que aquele que plantou vai fazer? É natural, não é? Vou chegar lá e vou colher. Eu vou tirar aquele fruto, eu vou colher aquele trigo, eu vou tirar aquela soja, eu vou colher aquele milho, porque está no ponto agora. É justamente isso que acontece aqui. O versículo de número 29 nos dirá, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Meus irmãos, uma vez que o fruto está pronto, a foice vem. Essa é a realidade. Serão ceifados, porque estão prontinhos para que sejam colhidos. E, meus irmãos, quando nós olhamos para esta realidade, para aqueles que estão no reino de Deus, que são ceifados, esta ideia aponta para algo que nós devemos nos alegrar, porque se trata de uma vitória. Vitória para o crente. Vitória para aquele que está maduro no reino. A vitória é certa. A colheita, ela está se aproximando e certamente chegará no momento decidido por Deus. Certamente chegará segundo o seu bendito e glorioso plano eterno. Então o reino de Deus ele será revelado em todo o seu esplendor quando o dia da ceifa chegar. Meus irmãos, isso aponta para a realidade do grande e glorioso dia que aguarda o crente. É quando este reino do Senhor tiver alcançado todo mundo. Quando não existirá um lugar sequer neste mundo que o reino do Senhor não tenha chegado.
Quando chegar a ocasião em que todos os cantos da terra terão escutado a proclamação do Evangelho, quando todos aqueles que estão destinados para a vida eterna ouvirem o Evangelho e se renderem ao Senhor, o Senhor então virá com ceifa, ou ceifar. E então estes passarão a desfrutar da glória eterna, porque o dia da ceifa chegou. E meus irmãos, como isso deve nos alegrar, porque isto é o próprio Senhor quem está falando. Não são minhas palavras, é a palavra do próprio Deus. E é Ele quem garante isto, Ele está dizendo, Ele crescerá, eu farei crescer. Se dependesse de você, você poderia duvidar. Se dependesse do seu irmão ao lado, você poderia duvidar. Se dependesse de mim, você poderia duvidar também, mas não se trata de nós, mas de Deus, que faz com que isto aconteça. Nós podemos, meus irmãos, estar convictos disto, isto acontecerá, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não importa qual seja a nossa visão do futuro, ou o que nós chamamos de escatologia, se somos amilenistas, se somos pós-milenistas, se vai avançar ininterruptamente, se vamos ter dificuldades nesse processo e então virá o fim e seremos vencedores. Fato é que no fim, fato é que o reino do Senhor já é, mas ainda não plenamente, mas será plenamente. Mas isso também, meus irmãos, aponta para uma outra realidade. Ao passo que muitos serão ceifados para que possam então desfrutar da glória com o seu Senhor e o seu bendito Redentor, aqui nós encontramos também uma linguagem que aponta para o julgamento e o juízo final, onde muitos corações em que a palavra nunca foi semeada, em que o Senhor não fez crescer ou germinar a semente, experimentarão juízo. O Senhor virá com juízo, punindo a todos aqueles que não se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a realidade. Por mais que muitos queiram rejeitar isto, por mais que muitos queiram ignorar isto, por mais que muitos não queiram nem pensar nisto como algo terrível, como pode um Deus tão bom vir para julgar o mundo? Mas, meus irmãos, esta é a realidade e que todos os homens estejam cientes disto. O Senhor virá. E se você não for um daqueles em quem a palavra foi plantada, você será condenado. E ao invés de experimentar as delícias eternas da glória celestial, ao invés de desfrutar de uma plena e eterna comunhão com o seu Deus, com o Senhor Jesus Cristo, estes experimentarão juízo, sofrimento, angústias infernais. E não podemos pensar que isso acontecerá num momento somente, durante 2 dias, uma semana. Nem podemos ser como aqueles que imaginam que todos serão exterminados e então não experimentarão o juízo. Uma coisa nós podemos estar certos, meus irmãos, que enquanto eterno for o nosso Deus, eterna será a sua ira, julgamento, condenação e punição contra todos aqueles que não se rendem a Cristo. Eterno. Sofrimento que não terá fim. Só teria fim se o nosso Deus não fosse eterno, mas eterna a sua justiça contra todos aqueles que não se rendem a Cristo. Este dia chegará para todos, e que nós sejamos e estejamos entre aqueles que serão
ceifados, que serão levados para habitar com o Senhor na glória. Que os nossos irmãos em Cristo que conosco caminham hoje sejam também daqueles que serão levados pelo Senhor para habitar na glória. E que eu e você, meus irmãos, sejamos instrumentos de Deus para anunciar esta semente, para que aqueles que perdidos hoje estão possam ser encontrados, para que aqueles que nas trevas estão possam encontrar a luz, para aqueles que não têm esperança possam encontrar a verdadeira esperança, para aqueles que não conhecem o verdadeiro amor possam conhecer o verdadeiro amor, para aqueles que não têm em quem depositar a sua fé possam ter a Cristo, aquele que deve ser o objeto da fé daquele que está perdido. Que sejamos instrumento de Deus e que nos entreguemos com sinceridade de coração, numa disposição verdadeira em sermos instrumentos dele, anunciando esta verdade e aguardando o nosso Deus o crescimento. Isto, meus irmãos, é o que o Senhor nos convoca a fazer. Isto é o que a palavra do nosso Senhor tem a falar com a Igreja Presbiteriana Boas Novas nesta noite. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Senhor, faz-nos, Pai, servos diligentes no Senhor, ao semearmos, Pai, a Tua palavra, no proclamar as Tuas verdades, pois a Tua palavra requer isso de nós. Mas também, Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, pois é o Senhor quem faz crescer de um modo assombroso que nós não conhecemos, não entendemos muitas vezes. É o Senhor quem faz crescer, não depende da força do nosso próprio braço, mas que o fato, Senhor, disto acontecer não nos torne homens e mulheres negligentes no testemunho da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome e a expansão do Teu reino, no anúncio, Pai, do lançar a semente. Perdoa-nos também, Pai, por todas as vezes que nós negligenciamos isto. Por todas as vezes que por timidez, por todas as vezes que por vergonha, por temermos mais aos homens, mais do que ao Senhor, nós fugimos, nós deixamos de lançar a semente. Perdoa-nos, Senhor, por isto e faz-nos mais ousados neste dever. Ó Deus, isso é o que eu Te peço, isso é o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Amém.